Bom dia, pessoal. Hoje o assunto inversão de matrizes. Nós vamos começar com a forma matricial de um sistema. Eu representei aqui um sistema A11x mais A12y igual a B1. A21x mais A22y igual a B2. Onde A11, A12, A21, A22 são os coeficientes de x. Lembrando que esse sistema está nas variáveis x e y. E eu vou montar três matrizes. A primeira matriz eu vou chamar de matriz A. Eu vou montar com os coeficientes de x e de y. Assim, ó. A11, A12, A21 e A22. A segunda matriz, que eu vou chamar de matriz X, eu vou montar com as variáveis X e Y. A terceira matriz, que eu vou chamar de matriz B, eu vou montá-la com os termos independentes. Termo independente é aquele que não tem nem o X nem o Y grudadinho com eles, né? Então, termos independentes, B1 e B2. Este sistema representado aqui, ele também pode ser representado na forma matricial assim, ó. Matriz A vezes a matriz X é igual a matriz B. Se você substituir aqui, ó, a matriz A, a matriz X, a matriz B, fizer o produto e depois igualar os elementos correspondentes, você retoma este sistema, ok? Agora vamos dizer que a matriz A admite a matriz inversa. Admite inversa. A matriz inversa, ela é representada assim, ó. Isto aqui não se lê A elevado a menos 1, se lê a matriz inversa de A, tá? Então, isto aqui é a inversa, matriz inversa da matriz A. Existe uma condição, nem toda matriz é invertível, ou seja, nem toda matriz possui inversa. Para que a matriz A admita a inversa, o determinante de A tem que ser diferente de zero. Isto aqui é a condição para que uma matriz admita uma inversa, ok? Vamos dizer que essa matriz A admita inversa. Ora, A vezes X é igual a B. Ora, se ela admite inversa, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar aqui, ó, pela inversa. Tá bom? Multiplicar aqui pela inversa. Eu esqueci de colocar um detalhe aqui, ó. A matriz A multiplicada pela inversa é igual à inversa multiplicada por A, que é igual à identidade. Isso aqui é fundamental, eu havia esquecido de colocar aqui. A matriz A multiplicada pela inversa é igual à inversa multiplicada, a inversa de A multiplicada por A, que é igual à identidade. Outra coisa, quando falamos de matriz inversas, falamos sempre de matriz quadrada.
ok? É aquela que tem o número de linhas igual ao número de colunas. Matriz quadrada quando estamos falando de matriz inversa. Voltamos aqui, ó. Eu multipliquei aqui pela inversa. Multiplicar aqui pela inversa, pela esquerda. Quando eu multiplico a inversa por A, dá a identidade, vezes x. Aqui, ó, a inversa vezes A é igual à identidade, que é igual à inversa de A multiplicado por B. Acontece que quando eu multiplico a identidade por x, a identidade por x é x. Você já viu isso. A identidade vezes uma matriz qualquer é sempre a outra matriz. Seria o elemento neutro da multiplicação de matrizes, que é igual a elevado a menos 1, não. Inversa de A vezes B. Então, isso aqui será importante, né? Será importante quando você tem uma matriz que admite a inversa. Esta equação é a mesma que esta, só que aqui a matriz A admite inversa. Exercício 1. Obtenha a inversa da matriz 1301, dado que esta é invertível. Quando você diz que ela é invertível, significa que ela admite inversa. Ora, vamos dizer que essa matriz é a matriz A. 1, 3, 0, 1. Ele quer que você ache a inversa. Eu não sei quem é a inversa, então eu vou representar de forma genérica assim, ó. A, B, C, D. Olha, se A é quadrada de ordem 2, a inversa também é quadrada de ordem 2. Agora nós vamos fazer o que nós vimos no começo da aula. A inversa de A multiplicado por A é igual à identidade. A inversa A, B, C, D vezes A 1, 3, 0, 1 igual à identidade também de ordem 2. Diagonal principal, os elementos são todos iguais a 1, o restante é 0. Agora vamos multiplicar. Linha por coluna. Linha por coluna. A vezes 1 é A, mais B vezes 0 é 0. A mais 0 é A. Primeira linha, segunda coluna. A vezes 3, 3A. B mais, né? Mais B vezes 1, B. Segunda linha, primeira coluna. C vezes 1 é C. D vezes 0 é 0. C mais 0 é C. Segunda linha, segunda coluna. C vezes 3, 3C. D mais, né? Mais D vezes 1, D. Efetuei o produto igual a matriz identidade. Lembre-se que igualdade de matrizes, os elementos correspondentes são iguais. A é igual a 1. A é igual a 1. A igual a 1. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, primeira coluna. 3A mais B é igual a 0. 3A mais B é igual a 0. Ora, se eu já tenho o valor de A, substituo aqui. 3 vezes 1 mais B igual a 0. 3 vezes 1, 3. Subtrai 3, B igual a menos 3. Encontrei o valor do A, o valor do B. Vamos agora aqui, ó. Encontrar o valor do C e do D. Segunda linha, primeira coluna. C igual a 0. C igual a 0. Segunda linha, segunda coluna. 3C mais D
igual a 1. 3 vezes C, substitua, 3 vezes 0, mais D é igual a 1. 3 vezes 0 é 0, D é igual a 1. Mas como foi que eu representei a inversa? A matriz inversa eu representei assim, ó. A, B, C, D. Basta agora você substituir os valores encontrados. A, 1. B, menos 3. C, 0. E D, igual a 1. Aqui está a matriz inversa desta matriz dada no enunciado do exercício. Exercício 2. Considere a matriz A, 2A mais 1, A menos 1 e A mais 1, em que A, minúsculo, é um número real. Sabendo que a matriz A admite inversa, cuja primeira coluna é 2A menos 1 menos 1, a soma dos elementos da diagonal principal da inversa de A é igual a... Primeira coisa, eu não sei quem é a inversa. Eu só sei a primeira coluna. Então eu vou representar aqui a inversa de A. A primeira coluna é dada. 2A menos 1 e menos 1. Como eu não sei a segunda coluna, eu vou chamar aqui de X, aqui de Y, ok? Agora, ele quer que você ache a soma dos elementos da diagonal principal da inversa de A. Então, eu preciso descobrir quem é esse A, quem é esse Y, para poder somar os elementos da diagonal principal dessa matriz inversa. Vamos lembrar. A vezes A inversa é igual à identidade. Agora eu vou substituir aqui, ó, a matriz A. A, 2A mais 1, A menos 1, A mais 1. Multiplicado pela inversa. A inversa está aqui, ó. 2A menos 1, X, menos 1 e Y. É igual à identidade. Matriz quadrada de ordem 2, a identidade será de ordem 2. Diagonal principal, 1 e 1. Os outros, 0. Agora, vamos efetuar a multiplicação aqui. Ok? Primeira linha, primeira coluna. A vezes 2A menos 1. A vezes 2A menos 1. Mais 2A mais 1 vezes menos 1. 2A mais 1 vezes menos 1. Repare só, aqui eu multipliquei primeira linha, primeira coluna. Quem é o elemento da matriz de identidade que está na primeira linha, primeira coluna? Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna, já vou colocar então aqui, ó, igual a 1. Agora eu vou multiplicar a segunda linha pela primeira coluna. Segunda linha com a primeira coluna. A menos 1. A menos 1 vezes 2A menos 1 vezes 2A menos 1 mais A mais 1 vezes menos 1. A mais 1 vezes menos 1, igual. Eu multipliquei segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna, aqui, ó. Segunda linha, primeira coluna. Então, isso aqui vai ser igual a 0.
Repare que eu não vou agora multiplicar nada pela segunda coluna aqui. Porque a segunda coluna envolve x e y. Eu vou deixar para mais tarde, porque com essas duas equações eu vou conseguir descobrir o valor do A. Eu só vou dar uma melhorada aqui na escrita das duas equações. A vezes 2A, 2A quadrado. A vezes menos 1, menos A. Menos 1 vezes 2A, menos 2A. Menos 1 vezes 1, menos 1, igual a 1. 2A quadrado, menos A menos 2A, menos 3A, igual. Passa para lá. Menos 1 fica mais 1, né? Fica 1 mais 1, 2. Eu melhorei a escrita da primeira equação. Vou fazer a mesma coisa com a segunda. Vou melhorar a escrita. A vezes 2A, 2A quadrado. A vezes menos 1, menos A. Menos 1 vezes 2A, menos 2A. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Menos 1 vezes A, menos A. Menos 1 vezes 1, menos 1, igual a 0. 2A quadrado, menos A, menos 2A, menos 3A. Menos 3A, menos A, menos 4A. Simplifica esse 1 com menos 1, igual a 0. Melhorei a escrita da segunda equação. Ah, professor, divide essa equação aí por 2, ó. Poderia? Claro que poderia. Só que eu já percebi que a primeira equação tem 2A quadrado, a segunda tem 2A quadrado, vai facilitar na hora de resolver o sistema. Eu apaguei e reescrevi as duas equações que estavam aqui embaixo, montei um sisteminha. Vamos pegar essa daqui, ó. Vamos multiplicar por menos 1. Vai ficar assim, 2A quadrado menos 3A igual a 2. Multiplicando por menos, né? Vai ficar menos 2A quadrado, a segunda, menos vezes menos mais, 4A, menos 1 vezes 0, 0. Vamos somar. Cancela. 4A menos 3A, A, igual a 2 mais 0, 2. Encontrei o valor do A. Ora, esse sistema, ou melhor, essa equação inicial aqui, ó, essa equação inicial, eu posso reescrevê-la então, porque eu já sei o valor do A. Então, aqui vai ficar A, 2. Aqui, 2A mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Aqui, A, 2. 2 menos 1, 1. A é 2. 2 mais 1, 3. Essa é a matriz A. A inversa. 2A menos 1. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Menos 1, x e y, que eu não sei ainda quanto vale. Na verdade, eu não preciso nem do x, né? Porque ele quer a soma da diagonal principal da inversa de A. É igual à identidade. Agora, eu vou trabalhar aqui com a segunda coluna para descobrir o valor do y. Eu vou pegar a primeira linha multiplicado pela segunda coluna. 2 vezes x, 2x, mais 5 vezes y. Aqui, segunda linha, segunda coluna. Aqui eu multipliquei a primeira linha com a segunda coluna. Quem é o elemento que está na primeira linha, segunda coluna? 0. Então, igual a 0. Agora, a segunda linha, segunda coluna. 1 vezes x é x. 3 mais 3 vezes y, 3y. Segunda linha, segunda coluna. Quem é o elemento aqui que está na segunda linha, segunda coluna? 1. Ora, eu tenho aqui um sistema. Eu vou pegar, vou multiplicar esta segunda equação por menos 2, ok?
Vamos apagar aqui. Vamos resolver esse sisteminha para achar o valor de y. Vai ficar assim, ó. 2x mais 5y igual a 0. Multiplicando lá por menos 2, menos 2x, menos 6y, igual a menos 2. Vamos somar, cancela 2x com menos 2x, menos 6y mais 5y, menos y, igual 0 menos 2, menos 2. Multiplica por menos 1, achou que o y vale 2. Não vou nem perder tempo descobrindo o valor do x. Se ele te pedisse a inversa de A, aí você substituiria aqui o x, substituiria o y e acharia o x. Mas ele não quer. O que ele quer é a soma dos elementos da diagonal principal da matriz inversa. Aqui é A, aqui é a inversa. Então, o que ele quer é 3, quanto vale 3 mais y. Né? Que a gente já tinha achado 3 quando a gente achou o A. Ora, então vai ser igual a 3, o y é 2, 3 mais 2, 5. Exercício 3. Resolva o sistema linear, dado que a inversa da matriz dos coeficientes deste sistema é 2, 3, 4, 5, 3, 2, 3, 4, 5. Vamos montar então a matriz formada pelos coeficientes desse sistema. Aqui, vou chamar essa matriz de A. Primeira linha, 7, 1, menos 6. Segunda linha, 19 negativo, menos 2, 16. E a terceira linha, 11, 1, menos 9. Aqui está a matriz formada pelos coeficientes. Esta fornecida no enunciado é a inversa dessa. Então eu posso chamar essa aqui, ó, de a inversa de A. Aí nós vamos lembrar novamente que A vezes x é igual a B. Vamos lembrar também que B é a matriz formada pelos termos independentes, 1, 1 e 1. Nós já vimos que quando existe a inversa de A, eu posso reescrever essa equação assim, ó. X é igual inversa de A vezes B. Mas o que é x mesmo? X é a matriz formada pelas variáveis, pelas incógnitas, x, y e z. Eu vou pegar essa equação e vou substituir agora as matrizes, tá bom? X é igual à inversa de A, que é a inversa de A, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Então, a matriz X é igual à inversa de A vezes B. B, esta aqui. 1, 1, 1. É a matriz coluna. Vamos efetuar essa multiplicação. X, Y, Z. Vamos lá. Primeira linha, primeira coluna, só tem
uma coluna. Então vai ficar assim, eu vou fazer aqui do lado. 2 vezes 1 mais 3 vezes 1 mais 4 vezes 1. Isso aqui dá 2, mais 3, 5, mais 4, 9. Primeira linha, primeira coluna, 9. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha vezes a única coluna. 5 vezes 1, aqui ó. 5 vezes 1, mais 3 vezes 1, mais 2 vezes 1. 5, 8, 10. 10. Finalmente, terceira linha. 3 vezes 1, mais 4 vezes 1, mais 5 vezes 1. Fazendo as contas aqui, 4, 7, 5, 12. Resolver um sistema significa descobrir os valores das incógnitas, no caso, x, y, z. Igualdade de matrizes, x igual a 9, y igual a 10, z igual a 12. O conjunto de solução desse sistema, então, é o terno 9, 10, 12.